Vamos falar mais, o senhor quer insistir nesse assunto, então vamos lá. Talvez alguns não entenderam, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Deus quer que você cresça. Isso é fato. Porém, crescimento que vem de Deus tem alinhamento com Ele e gera paz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? Acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes, vou ler já, e aí eu vou falando, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui o que você vê? Abrão aponta Eliezer como herdeiro, e Deus lhe garante que ele vai gerar um filho dele. Aqui ele passa na prova, é só você ler esse capítulo. Já no próximo capítulo, Sara não passa e Abraão cede à tentação de um crescimento desordenado e desalinhado de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos, o que não dá para aceitar, né? Deus acaba de falar no capítulo 15, no 16, ele vai, e ele já estava 10 anos lá. Já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, a egípcia Agar a Abrão. Vale lembrar que toda promessa, eu falei isso a semana passada, vou repetir, não carrega somente condições, mas testes também, que quando não superadas, alteram o processo e podem levar até a perda do destino. O processo que ela alterou vai ficando o quê? Cada vez mais difícil. E vai impor o quê? Disciplinas necessárias. Preste atenção nisso aqui. Cortar processo sempre será o caminho mais longo e mais doloroso. Eu vou voltar nas disciplinas necessárias. A maneira como nós respondemos às provas de Deus altera o futuro da nossa descendência, porque você sabe, as guerras que você não vence, seus filhos terão que lutar. Então, deixa eu voltar aqui, ó. O processo, então, fica mais difícil e vai impor disciplinas. Quando você não ouve o que Deus falou, você vai se meter num problema, você vai pegar um Ismael. Um Ismael é problema, muito problema. Vou falar mais dele aqui. Então, muitas vezes, também, o problema da pessoa não é dizimar, não é ofertar. Ela dizima, ela oferta, ela faz. Só que uma coisa, Jesus falou, não omite outra. Se você está no lugar que você não deve estar, mexendo com aquilo que você não deve mexer, se você não passa pelo processo que você tem que passar, tudo isso vai acarretar problemas e vai impor disciplina na sua vida. O que eu falo sobre a pessoa? Muitas vezes ela desperdiça. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa sobre isso, que na verdade a pessoa que quis apresentar, confessar algumas coisas e tal. O que acontece? Então a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, ela não tem respeito pelo dinheiro. Ela desperdiça. O que Deus vai fazer com ela? O que você acha que Deus vai trabalhar na vida dela? Porque isso é bênção para a vida dela. Então, ela vai passar por um arroxo. Entendeu? Ela vai se encontrar num momento mais arroxado, onde ela vai começar a olhar para
aquelas quantias que antes ela não dava valor, com outro olhar. Então, ela vai ter um respeito por aquilo, porque ao mesmo tempo que o dinheiro ele não pode ser seu senhor, ele também não pode ser desrespeitado, ser tratado de qualquer maneira. Porque isso mostra muito a gratidão que eu tenho, a responsabilidade, o tipo de mordomo, de como eu trato a mordomia. Porque como que Deus vai confiar coisas grandes nas minhas mãos se eu não sou uma boa administradora? Como? Eu desperdiço, eu não estou nem aí, eu compro coisas que eu não preciso, eu jogo comida fora, eu não estou nem aí, deixa a luz acesa mesmo, o ar ligado aí, eu não estou aqui, larga aquilo lá. Tudo, eu não vivo ensinando para você sobre integridade, você entra num hotel, estou pagando. Não, cadê a integridade? Se você sai, desliga. Hoje tem os sistemas que já desligam e tal. Mas antigamente não era bem assim. Ainda tem uns hotéisinhos que não é bem assim, né? Você sabe disso. Então, você tem que ter integridade, desliga, faz a coisa certa, porque você vai tratar o do outro, o alheio, como você gostaria que fosse tratado as suas coisas. Você pega um carro emprestado, aluguei o carro, tal. Espera aí. Crente é diferente. Não preciso voltar naquela outra lição, né? Crente é diferente. Crente não trata o alheio de qualquer maneira. Estou pagando. O que estou pagando, filho? Você pode estar pagando, mas você tem respeito. Você tem respeito pelas coisas. O que você não quer para você, você não faz para o outro. Então, eu dei um exemplo muito claro de que Deus vai impor umas disciplinas. Seja a área que você se recusa a aprender, Deus vai impor disciplina. Você tem que entender, voltando a falar então com esse exemplo que é muito fácil das pessoas entenderem, se você é uma pessoa que você não entende que riqueza é com propósito, e você começa a usar para esbanjar, isso vai voltar contra você. Você está só em busca de muito luxo, status, muito isso vai voltar. Porque nós podemos desfrutar do melhor, mas tomar cuidado para a gente não cair na zona do excesso. E começar a construir uma vida onde eu coloco muito numa coisa, que por fim a traça vai, o ladrão, a ferrugem vai levar isso, e eu não invisto no mesmo nível, proporção no reino de Deus. Porque o que Jesus falou? Você vê, eu teria que pegar assim, 1 milhão de escrituras para você. É para acumular tesouro onde? Acumular tesouro no céu. Então, Ele quer que você desfrute do melhor, mas que você tenha um nível de consciência, de maturidade, também para respeitar. Se você pega uma criança e ela abre um negócio e larga aberto, abre outro. Não, para mim não tem. O que você está ensinando para essa criança? Desperdício, que não tem valor. Quando ela crescer, isso vai ser bênção na vida dela? Não vai. Não vai. E quando uma pessoa larga lá uma coisa, fala, não, é que para mim isso não tem, não é um valor tão... Espera aí. Se 10 reais são meus, meu filho, dê-me o meu troco. Não vou largar, eu tenho respeito. Posso dar a gorjeta, posso ajudar alguém. Do contrário, não é isso, dá o que é meu. Porque você tem que ter respeito. E Deus está nos vendo. O que Jesus falou em relação aos pães e aos peixes lá que sobraram? O que Ele falou? Qual a palavra que Ele usou? Que nada
seja desperdiçado. Se Jesus falou, não quero um pãozinho, um peixinho desperdiçado, Jesus, que estava multiplicando, que a gente pensa assim, Jesus, o que é um pedaço de pão? O senhor pode multiplicar, doidado isso aí. Vamos para a próxima, Jesus. Vamos multiplicar. Não, o milagre foi feito com um propósito. E qual a lição que eu estou ensinando para esse povo? Não pode desperdiçar. E ali no caso era desperdiçar milagre ainda. E alguns estão desperdiçando milagre, porque tudo que tem foi Deus que deu. E está desperdiçando o que Deus deu. Então, Deus vai nos ensinando lidar com pessoas. Tudo é maturidade. Porque para onde você vai, você tem que ter maturidade. Deus tem coisa grande com você. Não pode ter desperdício, não pode tratar de qualquer maneira, tem que honrar, tem que ter uma consciência até onde você pode ir. Bom, então, vamos ler essa parte aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Aí, se você continuar lendo, o Senhor disse, eu sei, por isso que eu não deixei você tocar nela, mas devolva, porque a mulher é casada, devolva. E você vê que ele apresenta, que ele chega e fala assim, a mulher que você tomou é casada. Qual foi a promessa primária de Deus para Abraão? Que eles se tornariam um modelo divino e uma grande nação, um povo que de fato representaria na face da terra. O que acontecesse com Abraão então, afetaria o processo de formação dessa nação modelo. Israel foi levantada, essa nação, para ser uma vitrine para o mundo. Abraão foi escolhido para isso, para levantar uma nação que seria uma vitrine, que é o que Deus espera de nós. Seria um processo aqui desse crescimento, bem mais longo e penoso. Então a gente vai ver que o Senhor, depois do que isso aconteceu, do Ismael, a gente vê uma reformulação nessa promessa, onde o Senhor fala que o Senhor vai fazer, mas que a nação vai estar escrava. Você será uma grande nação, mas a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão por 400 anos. Ou seja, o que aconteceu com Abraão no Egito sucederia à sua descendência. Então, o que nós vemos no capítulo 16? O casal fracassa e tropeça na incredulidade, e quando você tropeça na incredulidade, você vai fracassar. As consequências seriam enormes e geracionais. Eles atraíram para eles uma convivência contínua com o adversário, que foi o Ismael, o que se tornou um espinho na carne, na vida deles, que não foi removido. E vou te dizer uma coisa que é doloroso dizer, mas há pessoas que não só elas atraem um espinho na carne, mas elas precisam de um espinho na carne. Lembra que Paulo disse que o espinho que Deus deixou na vida dele, que ele chamou de espinho na carne, era necessário para controlar a arrogância dele? Lembra disso ou não? Então, às vezes a gente tem uma tendência à arrogância, ao orgulho, e Deus acaba, por tanto amor, deixando um espinho na nossa carne, para a gente nunca esquecer que a gente precisa depender dele acima de tudo. Bom,
buscam esse espinho, porque atitudes precipitadas, né? Deus prometeu a Agar a multiplicação da descendência dela, ou seja, o problema só se estendeu. Ismael, que significa homem de guerra, aflição, também ele significa aflição. A Bíblia fala que ele seria um jumento bravo, sua mão seria contra todos e todos contra ele. O legado que você vê de Ismael é o quê? Da orfandade, da bastardia, do divórcio, porque aquela separação acabou funcionando como um divórcio. Então, só depois, né, que a gente vê de 14 anos que Isaac chega, vem o nascimento, após o nascimento de Ismael, 14 anos depois, Isaac chega. 14 anos, então, foram do quê? De inferno, de desprezo, de brigas. Aí, quando Isaac está sendo desmamado, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então, no dia que ele é desmamado, ela vê Ismael zombando, Sara vê Ismael zombando do filho. Sara não aceita, e o que ocorre então? Mais desprezo e conflito, e uma separação dolorosa, cujas consequências, assim, perduram até hoje. Até hoje. Não passaram nesse teste, onde buscaram crescimento a qualquer custo, quebrando princípios, desobedecendo a Deus. Custou muito caro. Deus tem crescimento abundante para o seu povo em 2024, ele vem falando isso em 2023 inteiro. Ele tem crescimento abundante para você, para a sua vida, e isso vai acontecer. Dia após dia você vai ver, mas você estando alinhado com Ele, honrando princípios, no caminho da paz e da verdade. Não busque um crescimento a qualquer custo. Não busque algo para a sua vida que vai te custar. Às vezes até você consegue ter um certo resultado, mas o custo disso é muito alto. Então, Deus tem, mas é alinhado com Ele. Então, se o Senhor volta a falar, é porque Ele tá vendo que talvez tenha pessoas que ainda estão tentando um crescimento desalinhado de Deus, a qualquer custo. Às vezes está custando sua vida espiritual, está custando sua família, está custando princípios que você está desonrando, está passando por cima de coisas que você não pode passar. E isso custa caro. Nós precisamos esperar por Deus. Mas o que aconteceu? O Ismael, a decisão da Sara em dar Agar para Abraão, aconteceu depois de 10 anos que eles já estavam lá. Então, não vai acontecer, porque o Senhor me impediu. Ela mesma falou. Aquilo era Deus que estava segurando. E era um sinal de grande milagre. Ia acontecer. Então, não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Vai acontecer. Na hora certa, do jeito de Deus. Não busque nada para a sua vida. Quebrando princípios, passando por cima de coisas que são valiosas para Deus, que é Ele, comunhão com Ele, a obra dEle, a sua família, passando por cima de pessoas. Não faça isso. Crescimento desalinhado de Deus a qualquer custo é tragédia. E o que é pior, vai te cobrar caro, vai atrair um problema para a sua vida que talvez você nem se livre, porque eles não se livraram do Ismael, aliás, o mundo não se livrou. Então, assim, os problemas estão aí. A gente precisa ter maturidade. Deus está nos levando para esse nível de maturidade, onde nós esperamos por Deus, nós aguardamos com temor, assim, com confiança,
Se Deus me prometeu, Ele vai fazer. E alinhado com Ele, você vai ter um crescimento sadio, saudável, poderoso, que vai atrair resultados poderosos para a sua vida. Toda vez que uma pessoa tenta algo que Deus não está, às vezes depois ela fica até tentando esconder o tamanho do fracasso, o tamanho das perdas. Ela fica tentando esconder, de todo jeito, porque o orgulho ainda, a dependência da imagem, porque na verdade ela tem vergonha do tamanho do buraco que ela se meteu, do tamanho do problema que ela pegou para a vida, o desgaste. Tem gente que hoje está vivendo desgastes, porque talvez o ano 2023 inteiro ignorou as palavras que Deus estava dando a tempo. Vai agora, resolve isso, tira isso, mexe nisso. Não quis. Não quis, não, vou do meu jeito. E normalmente é o engano mesmo. Eu quero acreditar numa coisa que Deus está falando, Ele está mostrando. Às vezes os sinais estão ali o tempo inteiro. Ei, as minhas coisas fluem. Quando Deus está em algo, aquilo tem paz, aquilo gera paz, aquilo flui, aquilo traz alegria. A Bíblia não fala que a paz será o nosso árbitro, o nosso juiz? Amém? Amém, amém.